Mas vamos agora focar no assunto deste estudo. Uma das questões em que a gente pode aplicar isso é a questão de quem é cristão. Essa questão de saber quem é cristão a gente pode usar em uma série de momentos das nossas vidas. Por exemplo, na prática evangelística, um exemplo quase bobo, né? Não faz sentido a gente evangelizar uma pessoa que já é crente, né? Então a gente tem que discernir que o cara já é convertido para não ficar, né, gastando meu tempo tentando falar de Jesus para uma pessoa que já conhece Jesus. Questão de escolha de congregação. Imagina que uma pessoa recém-convertida tem que escolher onde congregar, ou talvez alguém que já tem uma congregação, mas vai se mudar de cidade, de país, e aí precisa escolher uma nova igreja. E ela tem que ali se certificar que ela estará indo para uma boa igreja, né? Aprendizado da fé. Imagina que você vai no YouTube ver uma pessoa pregando, tipo, mais ou menos o que você está fazendo agora, né? Você tem que ter ali um certo discernimento de que você não estará gastando seu tempo aprendendo, achando que está adquirindo conhecimento com uma pessoa que é irmão, um baita de um pastor, não sei o quê. De repente, o cara que está ali ensinando não está alinhado à fé cristã. O cara está ensinando abobrinha. E você, achando que é professor, está, conforme o caso, aprendendo heresia até. Então, a gente tem que ter um certo discernimento com quem a gente está ouvindo aí nessa modernidade da internet, de YouTubes e rios de Instagram. Nem tudo que é luz é ouro, e às vezes tem pessoas que se passam, talvez, por mais cristãos do que realmente são. Questão de relacionamentos, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse exemplo depois, né? A questão de casar com irmãos, identificar se você está realmente casando com o irmão em Cristo ou caindo no engodo. Questão da política, outra área que depois a gente vai ver com mais detalhes, né? Dado que os ensinos de Jesus são bênção para a nossa vida, os ensinos da fé cristã, dos apóstolos, líderes políticos que acreditem nesses ensinos e os vivam, tenderão a ser bênção para a sociedade. Então, é interessante a gente saber discernir quem é cristão aí no ambiente político. Entre outros tantos exemplos, ok? Bom, mas diante de tudo isso, alguém poderia dizer, tá, mas Martin, poxa, uma pregação inteira sobre isso não é fácil. Não é só perguntar pro cara, né? Eu chego pro cara e pergunto, tu é crente? Ele diz sim, pronto, assunto encerrado. Eu chego pro cara e digo, tu é crente? Ele diz, não, eu sou ateu. Pronto, assunto encerrado. Para que uma pregação inteira sobre isso? Bom, a questão é que não é assim tão simples, tá? Há uns fatores complicadores. E um dos fatores é a questão de que temos vários tipos de cristãos. Como assim? Há várias maneiras como nós podemos adequadamente chamar a pessoa de cristã, sem que necessariamente ela seja igual a outra pessoa que a gente também chamaria de cristã. Porque estamos falando de tipos de cristãos. Uns talvez chamariam de níveis de cristãos, mas eu acho que tipos é a palavra mais adequada. Vamos ver aqui uma maneira de categorizar esses tipos. Já adianto que de forma alguma estou dizendo que é a única maneira, que não existem outras, talvez até melhores, mas para o estudo de hoje, ok, é o suficiente. Tá? Vai ser uma categorização mais que suficiente. Primeiro tipo de cristão, o falso cristão. Né? Essa é aquela pessoa que não é, sabe que não é um ateu, é um muçulmano, é um judeu, um budista, enfim, o cara não é crente. Mas ele diz que é. Ele se passa por cristão, né? Mas por que uma pessoa faria isso? Bom, geralmente uma pessoa mentiria dessa forma, né? Porque ela está ali querendo alguns benefícios, ou então querendo fugir de alguns malefícios. Esses tempos, eu vi uma reportagem, eu acho que é da BBC, mas não consegui localizar. Enfim, eu vi uma reportagem que falava sobre pessoas que eram pastores e padres, que eram inicialmente cristãs, mas tinham perdido a fé, mas não tinham abandonado o púlpito, porque eles estavam há muito tempo na igreja, já era o ganha-pão deles, e eles continuavam lá pregando o evangelho e administrando uma igreja sendo descrentes. Né? Nós temos situações assim. Imagina você estar lá congregando numa igreja onde o líder não acredita no que prega. Né? Meio complicado, né? Aí nós temos descrentes fugindo de Inquisição, por exemplo, né? Nós temos aí um exemplo, a Inquisição Espanhola, uma série de judeus foram forçados a se passarem por cristãos para fugirem da perseguição, que infelizmente estava acontecendo contra eles. Nós podemos ter políticos querendo facilitar a sua eleição. Esse seria o caso, por exemplo, de Hitler. Se vocês derem uma pesquisada sobre a relação de Hitler com o cristianismo, ele se dizia defensor do cristianismo positivo. E de cristianismo não tinha nada, era só o título, né? O cara praticamente tinha jogado fora todo o Antigo Testamento, que é muito ligado aos judeus, ele não ia muito com a cara dos judeus, né? E a parte do Novo Testamento que ele considerava era a que lhe convinha. Né? Então, simplesmente ignorando que Jesus era um judeu e tudo mais.
Então ele já tinha ali, no fundo, de cristão, era só a face, só a fachada, né, diante de uma Alemanha muito cristianizada, seja com os luteranos, seja com os católicos, né, ele não podia chegar ali dizendo não, porrada na fé cristã. Ele ia perder voto, né, dificilmente ele ia conseguir apoio. Então ele veio com essa fachada de, não, eu sou cristão, cristianismo positivo, né, que de cristianismo não tinha muita coisa. Então, nós temos esse primeiro tipo, que é o falso cristão. Aí nós temos o segundo, bastante polêmico, que são os pseudo-cristãos. Né? Isso diz respeito a pessoas que acreditam que são dessa fé, que estão pregando aquilo que Jesus ensinou, mas estão um pouco equivocadas. Porque, na verdade, elas estão pregando uma religião que é pseudo-cristã, uma falsa fé cristã. Né? O que seria uma religião pseudo-cristã? São religiões que possuem uma série de características de cristianismo, vão considerar a Bíblia como seu livro de fé, vão ensinar alguns dos ensinos da fé cristã, como amor, a paz, a compaixão, a misericórdia, justiça. Né? Mas, em última instância, não é cristianismo. Tá? Seja porque está faltando uma coisa importante ou porque tem a presença de uma coisa que não tem nada de cristã. Tá? O fato é o seguinte, óbvio que existe um ambiente opinativo, mas o cristianismo é um fenômeno histórico objetivo. Há 2000 anos atrás, aproximadamente, houve essa galera, os Pedro, Paulo, João, etc., que, baseados em Jesus, começaram a pregar essa nova religião por aí. Então esse é um fenômeno histórico objetivo. E a gente tem como, cientificamente, a própria leitura bíblica, estabelecer qual era a mensagem desses caras, o que eles acreditavam. E aí, de repente, chega uma nova pessoa dizendo, não, eu recebi uma nova revelação, né? Um anjo apareceu para mim e me disse umas novas ideias e disse que todo mundo que veio antes de mim está errado. Isso aí não era cristianismo, não. Interpretaram tudo errado, né? É aquela história, é como se eles acreditassem que a Bíblia estava escondida numa caixinha durante 2000 anos, e aí agora ela foi aberta, agora vamos interpretar, e cada um sai interpretando do jeito que quer. Não, não é assim. Existe um fenômeno histórico contínuo de ensino oral e também a parte escrita, especialmente aqui o Novo Testamento, que testifica o que foi esse fenômeno histórico religioso de 2000 anos atrás, que chamamos de fé cristã. Então, não é difícil de perceber quando uma pessoa está pregando uma coisa diferente do fenômeno histórico, tá? Ainda que digam o contrário. Então nós temos essas religiões pseudo-cristãs, têm características de fé, mas em última instância não são. E são várias, tá? Especialmente na forma de seitas. Mas eu peguei aqui 3 exemplos um pouquinho mais famosos. Nós temos os mormons, tá? Eles chegam também até a Bíblia lá como livro de fé e tudo mais, mas em última instância, se você for estudar a teologia mormon, poxa, os caras até são politeístas. Os caras acreditam em vários deuses. Quando tem uma coisa sacramental na fé cristã, como descendente do judaísmo, é acreditar em um único Deus, né? Uma religião monoteísta. O espiritismo, aqui no Brasil é um pouco mais famoso, os kardecistas. Pelo que eu li, eles negam a doutrina da Trindade, que é um clássico, né, na fé cristã. Pregam salvação por obras, né? E a salvação por obras em reencarnação. Né? Então a reencarnação faria parte do processo salvífico, nada a ver com aquilo que estava se pregando há 2000 anos atrás. Temos as testemunhas de Jeová, que também são bastante polêmicas aí, né? Também negam a Trindade, também pregam salvação por obras, e por aí vai, tá? Então nós temos essa série de religiões pseudo-cristãs, e isso cria um fenômeno. O cara que se tu chegar para ele e dizer, tu é cristão? Ele vai dizer, sim, eu sou. E ele está sendo honesto, ele realmente acredita que é. Ele foi ensinado a isso, mas, na verdade, não é bem assim. Bom, aí nós temos os apenas intelectuais. Né? Essas são as pessoas que acreditam, né? Eles têm a convicção intelectual, eles acreditam que Deus existe, eles acreditam que Jesus morreu, que Jesus é Deus, morreu na cruz, ressuscitou pelos seus pecados, né? E meio que para por aí. Simplesmente não vivem o evangelho, né? Eles têm o intelecto, mas não têm as obras, não têm a prática. Né? Aqui dá para lembrar Tiago falando, né? Fé sem obras é morta. Então eles meio que têm essa fé morta. Né? Eles acreditam. É uma questão de intelecto, mas não é uma questão de vida. Né? E não à toa, a sua vida comum, o dia a dia de uma pessoa assim, ela é basicamente indistinguível de um descrente não religioso. Tu vai falar com essa pessoa e tu não consegue perceber pela maneira dela de agir se ela é crente mesmo ou se ela é uma ateia, com expressões cristãs. Né? Quarto tipo, os apenas religiosos. Quem são esses? São pessoas que acreditam, que nem os apenas intelectuais. Os apenas intelectuais eu chamo também de meramente estatísticos.
Só serve para engordar as estatísticas de cristãos aí, dizendo que tem 2 bilhões na Terra. Né? Os apenas religiosos já são um pouco diferentes. Eles já vivem um pouco o evangelho. Né? Já praticam com alguma frequência as questões religiosas da fé, os ritos, né? Ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, praticar uma caridade. Né? Só que meio que para por aí. Né? Só vão até os ritos e dificilmente vão muito, especialmente as questões éticas. No resto, eles são um pouco diferentes dos não religiosos. É claro que pela constante exposição religiosa, né, como eles muitas vezes são pessoas que vão à igreja e ouvem a pregação, eles já vão ter ali alguma diferença entre os puramente intelectuais, que nem a igreja vão, nem tocam numa Bíblia. Mas, no geral, o que nós vemos de diferença vai ser o fenômeno religioso. É o ir à igreja, fazer uma oração e meio que morre por aí. Né? Então, essas são aquelas pessoas que, vamos assim dizer, claro que eu já estou até adiantando um pouco a pregação, depois a gente vai ver essa questão de identificação, mas é aquela pessoa que é muito marcada por só cumprir a religião cristã até um ponto que lhe agrada. Até o momento que a fé cristã, no momento que a fé cristã pede uma coisa que não lhe faz feliz, que não é prazerosa, conforme o caso, o cara desaparece. Então é tipo assim, imagina aquele crente que todo domingo o cara está na igreja, não perde um culto. Tu olha para ele e diz, nossa, esse cara é de Deus, olha só como ele é presente. Tá lá para receber oração, tá lá para receber profecia, né, nas igrejas continualistas. Mas aí, terminou o culto, o pastor chega e diz, irmãos, vamos fazer um trabalhinho aqui. Vamos arrumar as cadeiras, vamos arrumar as mesas aí para, né, preparar para um evento. Bah, cadê o cara? Sumiu. Ou então o pastor diz, vamos fazer um mutirão aí, pintar umas paredes, paredes da igreja estão meio sujas. Vamos dar uma pintadinha nelas. Cadê o cara? Já sumiu do mar. Não aparece. Vamos dar uma ajeitada na cozinha, tá uma bagunça. Onde que ele foi? Desapareceu. Ou seja, é o cristianismo pedir ali um pouco de desconforto que o cara já não se faz presente. Então esse é o cristão que é puramente religioso. O cara tá na igreja. Tu vê o cara com a Bíblia ali, lendo a Bíblia, mas ele só vai até o momento que a fé cristã lhe provém felicidade, satisfação. Não, dificilmente ele cruza essa linha. Então, qual seria a marca, na minha leitura, do cristão puramente religioso? O egocentrismo meio hedonista. Eles são cristãos na fé, eles são cristãos na religião, mas eles são porque gostam. Né? No fundo, eles estão na igreja para se satisfazer. E por isso que eles geralmente só se comprometem com as partes que apreciam. Bom, e o que dizer do penúltimo grupo desse agrupamento? Os cristãos parciais. Esses já são uma situação bem diferente. O cristão parcial, diferente do puramente religioso, esse tu já vai ver ele realmente comprometido com o reino de Deus. Esse é o cara que já mostra ali um afinco. O cara já não faz só a parte religiosa bonitinha, agradável, receber uma oração, um abraço do pastor. Não, o cara já está lá ajudando a pintar a parede. O cara já está lá ajudando a arrumar as cadeiras. É o sujeito presente. É o sujeito que tu olha e diz o seguinte, esse cara é de Deus, porque olha só, o cara não larga a igreja, o cara tá toda hora na obra, o cara faz até coisas assim arriscadas, o cara põe a cara para bater, uma prática evangelística. Beleza, mas tem um pequeno porém. Qual é o porém? De fato, eles são comprometidos com o reino, mas não com a plenitude do reino. Eles são comprometidos com a vontade de Deus, mas não toda a vontade de Deus. Eles simplesmente não cumprem a totalidade do evangelho. E alguém vai dizer, tá, mas isso ninguém faz. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. A gente sempre dá uma rateada. Beleza? Todo mundo rateia. Mas a questão do cristão parcial é que ele escolheu não cumprir a totalidade do evangelho. Vamos aqui dar um exemplo assim bem simbólico. Tá? Imagina que o cara está diante da Bíblia, ele diz, Deus, tem 1000 mandamentos nessa Bíblia aqui. Esses 900 aqui eu vou cumprir. Tá? Eu vou dar o sangue por esses 900. Eu vou realmente me empenhar para cumprir exatamente o que está escrito aqui. Mas esses 100 aqui, esquece. Você que me perdoe. As pessoas à minha volta que se explodam me aguentando. Não tô nem aí. Não vou fazer. Acabou o assunto. E pronto. O cara simplesmente decidiu que é uma parte do evangelho que não lhe agrada, que não lhe atrai, e ele não está nem aí e não vai fazer.
De tal forma que quando ele peca esses pecados, ele nem sente um pesar de arrependimento. Ele nem se presta a pedir perdão, porque ele já decidiu que não está nem aí para aquilo. Simplesmente não há mais arrependimento. Ou nunca houve, né? E bom, esse fenômeno do cristão parcial que só entregou uma parte, talvez a maior parte, mas só entregou uma parte da sua vida para Jesus, ele pode se manifestar com respeito a qualquer pecado, qualquer mandamento da fé pode se aplicar aqui. Mas pelo que eu tenho observado, há alguns estereótipos, vamos assim dizer, alguns casos talvez ali um pouco mais frequentes e um pouco mais famosos que revelam esse cristão parcial. Vamos aqui, não vou fazer uma grande lista, tá? Até por causa de questões de tempo, mas vamos ver aqui alguns estereótipos que eu tenho observado que parecem ser bastante comuns. Nós temos, por exemplo, o cristão parcial dos palavrões. Nós temos aí, acho que são 3 passagens no Novo Testamento que condenam o falar em imundícia. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Seja toda a vossa palavra agradável, temperada com sal. Mais ou menos assim que diz o apóstolo Paulo. Enfim, é bem famoso, é bem sabido que o falar cristão deveria ser um falar santo, sem imundícias. E aí o cara tá lá, 30 anos na igreja, 30 anos que já cansou de ouvir o pastor dele falando contra palavrão e ele já leu a Bíblia a perder de vista, perder de contagem quantas vezes leu. E 30 anos depois, o cara tá lá falando palavrão. E de novo, não é o sem querer, não é porque ele tava lá no trânsito e o cara quase bateu no carro dele, subiu o sangue, soltou aquele negócio. Não, é na normalidade, no dia a dia. 50, 100, 200 vezes por dia o cara vai lá e fala como tá nem aí. E depois que fala, não é que nem o cara que subiu o sangue. Senhor Deus, me perdoe. Escapuliu. Foi mal, Senhor. Ok. Tá se arrependendo. Tá? É a dificuldade de viver uma vida plenamente santa. É difícil cumprir tudo. Não, tô falando aqui do cara que fala e ó, tá nem aí. Não se arrepende, não pede perdão. Dane-se. Porque ele simplesmente decidiu que essa é uma parte do evangelho que não vai cumprir e acabou. Ou então pegamos outro exemplo. Cristão da fofoca. O cara tá há 20 anos na igreja e há 20 anos que ele é a rádio gospel da igreja, né? Assim como eu ouvi falar que existe a rádio peão, um brinco no ambiente das empresas, né? As fofocas entre os funcionários. Assim também tem a rádio gospel, né? Tá lá o irmãozinho fazendo a igreja inteira saber dos problemas de todo mundo. É brabo se um cara desse inventar de parar no círculo de oração, né? No círculo de intercessão. Aí ferrou. Acho que até piada de comediante cristão sobre isso. Mas enfim, né? Poxa, nós temos, acho que não me falha memória, pelo menos 2 passagens do Novo Testamento que condenam a fofoca. E cá entre nós, a própria regra de ouro de Jesus, né? Faça pelos outros o que gostaria que fizesse por você. Quem é que gosta de ser objeto de fofoca dos outros? É bem claro que isso não é certo. Mas tem irmão que simplesmente chega e diz, tô nem aí, eu gosto de falar dos outros. Eu vou falar e acabou o assunto. E assim nós temos mais um cristão parcial. Ou ainda, o cristão da glutonaria. Isso, né? Às vezes não é muito difícil de perceber. O fato é que nós temos mais de uma passagem no Novo Testamento que condena essa prática do comer em excesso, do comer para satisfazer a carne. Aliás, a glutonaria é uma satisfação da carne, não é por necessidade energética, porque precisa de calorias. Não, é porque simplesmente a comida tá boa, tá saborosa, e o cara simplesmente mete para dentro 3 pratos de comida quando um já bastava. E todavia, isso é pecado. Deus condena isso. E também não é à toa. Deus nos ama. E já está muito bem sabido que glutonaria dá problema. Se não me falha a memória, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, das 10 maiores causas de morte natural no planeta, 5 estão associadas à obesidade e sedentarismo. Então não é à toa que um Deus de amor iria se preocupar com a maneira como tratamos nosso corpo. Se a gente vai no Antigo Testamento judaico, vários daqueles mandamentos são claramente visando o bem-estar da população, o bem-estar físico da população judaica. Então, não é à toa que um Deus de amor estaria preocupado com a maneira como a gente cuida do nosso templo, o templo do Espírito Santo, sob o nosso cuidado. É com este corpo, nessa matéria, que a gente, com a nossa boca, a gente prega o Evangelho, com nossos ouvidos a gente ouve uma pregação, com nossos olhos a gente percebe o necessitado, com as nossas mãos fazemos a obra. Então é evidente que é estratégico, é sábio que a gente cuide do nosso corpo. E não à toa. Então, glutonaria é pecado. E todavia, às vezes acontece, é que o irmão está lá, 40 anos na igreja,
em 40 anos mete o dobro de comida para dentro. Às vezes é dentro da própria igreja. Às vezes tem lá uma reunião, uma comunhão, né? Os irmãos trazem uma comida. E aí o sujeito que precisava só de um prato de comida vai lá e mete 3. E aí, conforme o caso, ainda ali acariciando a barriga, ainda dá uma risada. Pequei. Como caso, o cara ainda ri do próprio pecado. De tão indiferente que ele está ao que está fazendo. Ou ainda um último exemplo. São vários poderiam ser mencionados, mas vamos pegar aqui mais um, que eu acho particularmente interessante. É o cristão da ignorância. É o cristão que decidiu que não está nem aí para aprendizado, para o desenvolvimento intelectual. Nós temos uma Bíblia que foi divinamente inspirada para quê? Como diz o apóstolo Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para edificação, para o ensino, para a correção da justiça, para o intelecto. Portanto, nós temos o livro de Provérbios, de Eclesiastes, nos chamando, nos clamando para buscar o entendimento das coisas, o conhecimento das coisas. E nós servimos a um Deus da onisciência, do pleno conhecimento, e chamamos isso de o ser perfeito. Isso é parte da perfeição. Então, não à toa, nós temos uma Bíblia que nos chama a desenvolver o nosso intelecto. Crente não era para ser cabeça oca, cabeça vazia. E, todavia, às vezes há irmãos que simplesmente dão de ombros para isso. E mesmo que no domingo glorifiquem o Deus do perfeito conhecimento e pleno conhecimento, segunda a domingo, de segunda a sábado, não aprendem nada, não leem um livro, não leem um artigo. Há quem não se informe, não lê notícia, aí depois, quando vai lá nas eleições, vota de qualquer jeito. Né? Aí tem aquele fenômeno do cristão que no dia antes da eleição, ora a Deus dizendo: Senhor Deus, que os melhores candidatos sejam eleitos para o bem do nosso país. É no dia seguinte, quando vai lá nas urnas, vota no pior candidato que estava lá. Por quê? Porque nem conhece o cara direito, não se informou, não acompanhou o noticiário político para ver se o cara está fazendo mais, fazendo menos. Então, nós temos um evangelho que clama, que chama, que convida à busca do conhecimento. E há cristãos que simplesmente estão nem aí. Acordam e vão dormir e a cabeça continua tão vazia quanto estava. Alguns ainda pelo menos enchem com conhecimento bíblico, teológico. É o principal, né? Conhecimento do reino de Deus. Mas às vezes, nem isso. E bom, eu podia continuar, irmãos, com uma série de outros estereótipos, tá? Mas eu não quero passar metade da pregação em cima de um slide. Então, fiquemos apenas com estes exemplos aí, até para talvez trazer reflexão, né? Então, diante de tudo isso, qual é a marca que nós podemos dizer que é a marca do cristão parcial? Que é talvez... Bom, deixa assim. Cristão parcial. Diferente do puramente religioso, que parece que está ali na igreja pensando em si, pensando na sua felicidade, no seu prazer e acabou, o cristão parcial já mostra que tem amor a Deus. Tanto é que ele já faz as partes chatas do evangelho. Ele é o cara que está lá ajudando a pintar a parede da igreja. Mas o amor a Deus não é pleno. Ele ama a Deus, mas, pelo que parece, não acima de todas as coisas. Então ainda tem uma parte da fé cristã. Ele simplesmente não quer saber. E acabou o assunto. E por fim, nós temos aquele tipo que eu diria todos nós deveríamos ser, que é o cristão pleno. O cristão pleno é aquele cara que nunca peca, nunca erra? Claro que não. Infelizmente, todos nós pecamos, já diz João, 1 João, né? Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Infelizmente, a gente erra. Mas a questão é que o crente pleno, ele procura viver o evangelho plenamente, totalmente, cumprindo todos os ensinos de Deus. Ainda que ele falhe no processo, mas ele está lá tentando. Né? Há um esforço por trás disso. E por conta desse esforço, é o cristão que não hesita em se arrepender uma vez que o pecado é manifesto. Uma hora que ele se dá conta que está pecando, ele não dá risada. Não, ele, Senhor Deus, me perdoe, me ajude a melhorar, Senhor. Porque está ali empenhado em fazer a vontade de Deus sempre. Vontade essa, sempre bom lembrar, que é boa, perfeita e agradável. Então, como é que a gente pode entender o cristão pleno? É aquele que não apenas ama a Deus, mas realmente ama a Deus acima de todas as coisas. Nosso primeiro e principal mandamento.